Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga e te acompanho aqui nesse bate-papo para a gente poder entender como as energias da semana vão trazer símbolos para a gente entender a nossa vida aqui no dia a dia. Finalmente entramos no mês de fevereiro. Meu Deus, achei que janeiro nunca mais fosse terminar. Senhor, a gente vai olhar aqui a semana do dia 2 ao dia 8 de fevereiro. Então, essa semana a gente tem lua crescente, a gente tem vários movimentos no céu, não perca, fique atento e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de estar por dentro do que acontece no céu. Outra coisa, eu estou fazendo lá no meu Instagram, no thaisrosa.astro, Thaís com TH, lives semanais de acordo com o movimento da Lua. Então, a gente fez nessa semana que passou uma live sobre a Lua Nova. Nessa semana, agora, na quarta-feira, nós faremos a live da Lua Crescente em Touro, para que a gente possa compreender qual é a simbólica aplicada na nossa vida. Então, nesse dia, eu vou trazer para vocês como que a alunação impacta cada uma dessas casas, das casas astrológicas, para que você possa ter como se fosse um manual para compreender o seu próprio mapa a partir desse movimento da alunação. E todas essas lives eu sempre atendo uma pessoa. Então, se você tiver vontade de ser atendido por mim ao vivo, venha, participe e esteja presente e fale lá que você quer ser atendido, que eu vou te atender, né? Feito um sorteio, né? A pessoa se candidata, coloca ali a dúvida dela, a questão dela, e é um atendimento na hora. Então é isso, essa foi a novidade dessa lunação aquariana. É, na verdade, um resgate do Lunatics, nosso grupo terapêutico que a gente tinha de acompanhamento da lunação. E era feito toda semana também, só que a gente fazia esse grupo no Skype, e no ano passado eu finalizei esse grupo, e agora estou retomando mais a partir de lives no Instagram, para que assim eu possa alcançar mais pessoas, e também posso trazer como que o meu trabalho funciona. Então, não deixe de acompanhar. A gente começa essa semana, domingo, dia 2, né? A gente ainda está na Lua Nova, a Lua Nova vai estar em Áries, ela começou lá no dia 29 em Aquário, no 9º grau, dando início à lunação. A Lua Nova é sempre um momento de reflexão, de plantar uma semente, de intencionar os nossos projetos. Em Áries, ela vai trazer uma vontade muito grande de começar, de iniciar, talvez até mesmo uma certa ansiedade, uma inquietação, uma vontade muito grande de botar as coisas em ação. E o que é interessante a gente fazer nesse dia? Poxa, a gente realmente movimentar o nosso corpo, movimentar a nossa vida, pensar no que a gente quer fazer, quais são as transformações que a gente quer gerar na nossa vida, qual é o impacto que a gente quer trazer para o mundo, mas trazer isso um movimento de ação. Caso contrário, a gente sente talvez aquela irritação de quando a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente fica se contendo, sabe? Então, extravasa essa energia. Áries é um signo muito energético, então vai correr, vai fazer uma atividade física, vai se divertir, né? A energia de fogo, ela fala sobre essa motivação, sobre essa empolgação. Então, se mantenha motivado, crie recursos para que você esteja sempre empolgado com as coisas que você tem para fazer. Essa é a tua missão. Né? Se a gente depender dos estímulos externos, se a gente depender do sol para poder estar feliz, ou para ir para a academia, se a gente depender dos outros para que a gente esteja feliz, percebe que a nossa felicidade ela é muito frágil, a nossa vontade ela é muito frágil. Então, quando a gente consegue fortalecer e criar estímulos para nós mesmos, a gente acaba tendo muito mais autonomia. E Áries fala muito sobre isso. Então, nesse domingo, o convite é: se divirta, faça atividades, tenha foco no que você quer, se movimente, ainda que você não tenha muita clareza daquilo que você quer. Mas já começa o movimento, porque a clareza, ela vem com o movimento. Às vezes a gente pensa que tudo precisa estar muito certinho para a gente dar o primeiro passo. Não é assim. Não é assim. Então, bota o pé que o universo coloca o chão e vai dar tudo certo, né? A gente trabalhando direitinho ali, a gente sendo diligente, a gente tendo clareza do que a gente quer, qual é o passo a passo, a gente consegue ir construindo o nosso futuro.
Na segunda, dia 3, nós temos Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter, que está retrógrado em Gêmeos. Mercúrio já está em Aquário, fazendo um ótimo aspecto com Júpiter, trazendo aí para a gente uma expansão na nossa capacidade de aprender, na nossa capacidade de comunicar. É como se a gente falasse agora com um alto-falante. Então, talvez a gente precisasse esperar algum momento para ser ouvido, talvez a hora de conversar seja agora, a hora de defender as suas ideias é hoje, né? Então, pensa aí como que você pode trazer conhecimento, trazer trocas enriquecedoras para a comunidade onde você vive, para as pessoas que você convive, os seus amigos. Traga essa troca, esteja aberto para novas ideias, não esqueça dos seus valores. Quando a gente está com muito ar no céu, a gente tem um aceleramento, então é importante você filtrar um pouco o que entra de informação na sua cabeça e como que você elabora isso. Às vezes a gente fica muito viciado em estímulo o tempo todo, né? Então, estou sempre olhando uma notícia, estou sempre vendo as redes sociais, estou sempre lendo alguma coisa, e a gente, às vezes, isso acaba perdendo sentido, isso gera um cansaço mental muito grande. Então, segunda-feira, observa aí como que está essa tua relação com a comunicação, com o aprendizado, com as trocas, como que está a tua mente, talvez ela esteja muito tagarela. Então, é importante fazer uma meditação, fazer um movimento de centramento no que realmente é importante para você, o que se requer de você nesse momento. Muitas vezes, quando a mente está muito barulhenta, a gente está ou lá no futuro, né, ansioso com o que está por vir, ou então a gente está preso no passado. Então, traga a sua consciência para o agora. Existem inúmeras práticas para a gente fazer isso. Uma delas é a respiração, outra delas é a mindfulness, através da atenção plena. Então, esteja observador, pode ser um dia de muito aceleramento. E segunda-feira a gente às vezes está 1000 pelo Brasil, né? Então, um pouquinho de calma, porque a gente está numa lua nova, a gente ainda não tem muita clareza, não é tão um momento assim de ir para o mundo e de meter a louca, né? Então, é bom dar uma centrada. Outra coisa muito interessante que está acontecendo no céu é Vênus em Peixes fazendo uma conjunção com o nó do norte, trazendo aí para a gente uma conexão, uma sensação de que nós estamos avançando para o futuro, que aquilo que a gente nos traz prazer é o nosso propósito. E quando a gente fala desse signo de água, Peixes é um signo de água, vai falar do plano sutil, do campo do sentir, da intuição. Para isso, a gente precisa realmente sossegar essa nossa mente tagarela, para que a gente possa entrar em contato com a sabedoria interior e compreender quais são os sinais que a vida está mostrando para a gente, que muitas vezes, na correria do dia a dia, no atropelo, passa batido. Então, realmente, segunda-feira é um dia excelente para você começar com calma a semana, tendo intenção, pensando como que você quer que seja o seu mês de fevereiro, quais são os seus objetivos, quais são suas metas, como é a vida que você deseja viver durante esse período. E é importante a gente pensar que esse aceleramento, a gente observa que cada vez mais nós temos índices de ansiedade, de depressão, né? Então, TDAH, inúmeros transtornos têm relação com esse aceleramento que a gente que a gente se habituou a viver. Então, eu penso que não dá para esperar a vida desacelerar. Quem tem que desacelerar somos nós. Então, aproveita esse momento para poder ter um pouco de conexão com algo maior, se conectar com o sutil, se conectar com essa sabedoria interna, centrar a tua energia, o teu foco naquilo que você quer viver, qual é a sensação, qual é a tua... como é que você quer passar os seus dias ao longo desse mês de fevereiro. E aí você sempre se recorda disso, porque a vida vai o tempo inteiro te tirar desse foco. Se você não estiver em constante contato com essa versão que você quer se tornar, a vida vai te deixar onde você está. Na terça-feira, dia 4,
a gente tem a Vênus entrando no signo de Áries. Vai trazer bastante movimento para a gente vai se sentir mais energizado, com muita vontade de fazer diferente, isso vai trazer muita... É um prazer, é um bem-estar através das nossas ações, através dos nossos movimentos, das nossas iniciativas, a tomada de decisão. Então, vai trazer mais movimento ainda para esse céu que já está bem movimentado. Talvez a gente esteja sendo um pouco afoito, talvez a gente esteja sentindo aí esse fervilhão acontecendo, né? O ano começou, agora a gente precisa dar conta da vida, né? Muita gente retornando de férias, fevereiro. Se bem que aqui no Brasil a gente começa a dizer que o ano começou após o carnaval, mas eu não sei vocês como vocês estão sentindo a energia. Aliás, contem para mim. Como é que tá para vocês esse início de ano? Eu sinto esse aceleramento, eu sinto a energia um pouco veloz e estou tentando elaborar isso aqui dentro de mim. Sinto já essa irritabilidade muitas vezes, essa inconstância. E é importante a gente estar atento a isso. Quando a gente está oscilando demais, existe alguma mensagem de alguma necessidade nossa que não está sendo amparada. Então, se analisa, se observa. As relações, Vênus fala das relações, elas podem trazer algum certo desconforto. Então, assim, cuidado com as palavras, cuidado com a maneira como você fala as coisas. Às vezes a gente tem razão, mas ainda assim, a maneira como a gente se expressa, ao invés de buscar a resolução do conflito, coloca mais lenha ainda na fogueira. Então, esteja observador, esteja atento para esses movimentos que estão acontecendo internamente dentro de você e que as relações podem acabar te provocando para que você reflita sobre você mesmo, né? Tudo é um espelho. Não é o outro que te provoca, é você que se irrita com o outro. Então, observa aí o que está demonstrando para você a vida nesse momento. Nessa mesma terça-feira, a gente tem Marte que está retrógrado, fazendo uma quadratura com Quirón. Marte retrógrado em Câncer, fazendo uma quadratura com Quirón, que está em Áries, né? Ambos signos cardinais, signos de início de estação, vão falar para a gente sobre esse impulso inicial, sobre a nossa capacidade de ignição, de começar as coisas. As quadraturas sempre acontecem entre signos da mesma modalidade. A gente tem 3 modalidades. Opa, bati aqui. A gente tem cardinal, fixo e mutável. Cardinal se refere ao início da estação. Sabe quando a estação está começando e a gente já percebe assim aquela coisa, né, mudando? Então, por exemplo, o início da primavera, a gente já começa a ver umas florzinhas aparecendo, o sol já está um pouquinho mais quente. No meio da estação, a gente já vê toda a sua exuberância, né? É o momento de sustentar o que foi iniciado. E no final, que é a mutabilidade, que é a característica mutabilidade de alguns signos, a gente tem a troca para uma nova estação, né? Então, o zodíaco, ele é todo pautado entre as modalidades e os elementos da natureza. Então, as modalidades têm relação com o tempo, né? Início, meio e fim, cardinal, fixo e mutável, e os elementos são os 4 elementos que compõem a natureza: fogo, terra, ar e água. Os signos são uma combinação desses 2 fatores. Então, quando a gente tem esse desconforto nos começos, Marte fala da nossa iniciativa, da nossa capacidade de ação, da nossa capacidade de enfrentar as nossas batalhas e de pensar qual é a batalha que eu quero enfrentar nessa vida, quais são as brigas que valem a pena serem lutadas, né? Quais são as lutas que valem a pena eu engajar. Então, quando Marte está retrógrado, ele vai justamente pedir que a gente reflita sobre isso. Quais são as nossas iniciativas, o quanto elas estão alinhadas com aquilo que a gente quer conquistar, ou o quanto elas estão condicionadas aos nossos padrões de comportamento e de sentimento.
Quando a gente fala da energia canceriana, isso tem muito a ver também com as nossas memórias, com o nosso passado, com o que está armazenado dentro de nós e que muitas vezes a gente não percebe. Aliás, na maioria das vezes a gente não percebe. E quais são esses padrões? A gente precisa rever isso para poder curar. Kiron fala do grande curador ferido, né? E essa cura, ela vem aonde? Justamente na nossa autonomia. Então, é muito importante a gente observar quais são as histórias que a gente está contando para nós mesmos. Quais são as sensações que estão sempre presentes na nossa vida, porque elas estão impedindo a gente de andar para frente. Elas estão impedindo a nossa cura. Qual é aquela narrativa? Ai, dinheiro é difícil. Ai, não, eu não consigo fazer isso porque meu pai me abandonou. Então, eu acabo abandonando todas as pessoas antes de eu conseguir criar um vínculo. Ou, é que eu não sou feliz no trabalho porque eu não tenho uma formação. Ou eu não tenho... Essa narrativa, muitas vezes, está fazendo com que você dê o próximo passo. Se você sente, por exemplo, que você precisa se melhorar em alguma coisa, faça isso. Ao invés de ficar impedindo o teu sucesso com base nessa justificativa. Observa se você não está sempre criando uma desculpa para não fazer aquilo que você precisa fazer. Na quarta-feira, nós temos a lua crescente no 16º grau de Touro, acontecendo bem no início da manhã, às 5h08 da manhã. A lua crescente, diferente da lua nova, ela já vem pedindo para a gente se movimentar, para a gente dar forma para aquilo que foi plantado. Então, é um momento em que a gente já começa a ter muito mais energia de ação, muito mais vontade de se movimentar em direção à construção dos nossos projetos plantados na lua nova. E essa energia de ação, ela vem com a energia taurina, ela vem carimbada com essa energia, que é um signo fixo, assim como Aquário, ou seja, um signo de sustentação, de constância, mas com relação à matéria. Touro é um signo associado à terra, ao concreto, ao palpável. Quais são as ações palpáveis, concretas, que você precisa sustentar na sua vida para conseguir obter os resultados que você tanto deseja? Touro vai falar sobre paciência, sobre constância, sobre suportar o tédio. É difícil demais, gente. Quando a gente tem um temperamento mais voltado a gostar de novidades, a essas mudanças, a sempre ser estimulado, a gente tem dificuldade de suportar o tédio. E todo o nosso sistema hoje dopaminérgico, né, que estimula a gente o tempo inteiro a buscar dopamina, a buscar o prazer imediato, a gente acaba tendo muita dificuldade de alcançar os nossos resultados porque nós não temos constância, nós não temos persistência. A gente não consegue resistir ao tédio. Então, essa lua crescente, ela vai falar assim, querida, você precisa ser constante. Mas não é ser constante naquilo que te afasta do que você quer. É ser constante naquilo que traz resultado. Aquilo que já foi testado e validado por você, que já deu certo. O que foi? Faça isso. Porque assim você vai estar ocupando o seu papel. É difícil. Sim, é difícil. Mas você tem as condições para lidar com isso. Essa lua crescente, ela vai nos auxiliar em todo esse aprendizado aquariano. O que é o aprendizado aquariano? É o aprendizado da gente ocupar o nosso papel na sociedade, a gente ter a nossa entrega social. Quem sou eu dentro dos grupos que eu pertenço? Qual é a imagem social que eu quero que esteja atrelada a mim? Quais são as bandeiras que eu defendo? Você não defende uma bandeira cada dia, um dia depois do outro. Não, vocês têm que ser constantes. Cuidado um pouco só, que às vezes a gente está defendendo bandeiras que não são nossas. E aí a gente tem vários planetas pedindo para a gente refletir sobre isso. Quais são os seus valores? Quais são as suas pautas? Como ali que eu disse lá que na terça-feira nós teremos Marte retrógrado fazendo uma quadratura com Quirón. Observa isso. Talvez seja a hora de você renovar também as suas ideias, as suas pautas, as suas ideologias, para que você possa chegar e alcançar a vida que você merece, porque no final é sobre isso. Aqui todo mundo está querendo ser mais feliz.
E às vezes a gente está dando murro em ponta de faca por pura teimosia. A Lua, ela dura mais ou menos 2 dias e meio em cada signo. E na quinta-feira, dia 6, ela já entra na energia geminiana. E ela faz vários aspectos com Júpiter, com Vênus e com Plutão. Então, na quinta-feira é um dia que a gente pode estar muito voltado para o networking, para a troca, para a conversa, para aprender, para o ensinar. É um dia de você ganhar repertório para poder compreender muitas vezes essas narrativas que você está caindo. Então, é o dia de você expandir as suas percepções sobre as coisas, as suas interpretações, trazer aí para a sua mente pensamentos mais elevados, pensamentos que sejam proativos, e você, a partir disso, conseguir se relacionar e interagir com o mundo de uma forma melhor. E eu estou falando aqui do que é o ideal. Quando a gente pensa, quando eu falo muito da astrologia, eu trago muito um viés desse olhar para o que é ideal. Por quê? Porque é ali onde eu estou mirando. Mas é importante a gente não se esquecer que existe o real. Tem o ideal, mas tem o que está acontecendo real. E o real é que muitas vezes a gente pode estar perdido em fofocas, a gente pode estar o tempo inteiro buscando informações e pode ter muitas desinformações durante esse dia. Então, é um dia que você tem que tomar um pouco de cuidado também com o que você está nutrindo na sua mente, quais são os assuntos que estão chegando até você, como que você se relaciona com isso. E por quê? Porque esse tipo de comportamento, muitas vezes, não é aquele que você deseja ver frutificar na sua vida. Então, esteja observador, assim, do que sai tanto da tua boca, o que também entra no teu sistema mental, para que você possa perceber como que você tem interpretado e analisado a vida e como isso está impactando o seu bem-estar de um modo geral. E até mesmo a sua reputação social, porque quando a gente pensa em Aquário, tem muito essa conexão com a fala. Então, a Lua entrando em Gêmeos faz um trígono com o Sol, vai ali mostrar para a gente muitas vezes até mesmo quais são os nossos assuntos e a maneira como a gente está se comunicando e como que a gente pode melhorar isso para amplificar a nossa voz, ou então para trazer essa clareza do que a gente defende de fato. E Gêmeos, muitas vezes, vai falar de múltiplos interesses, então talvez seja um dia em que você esteja um pouco barata tonta, esteja atento. Lembra de focar naquilo que você deseja, de clarear sua mente, de ter momentos de contemplação, de meditação, para que você possa tomar escolhas mais conscientes, não falar de uma forma impulsiva e depois se arrepender. Então, esteja atento também. Na sexta-feira, a gente tem Vênus fazendo um sextil com Plutão, que está em Aquário. Então, Vênus, que entrou em Áries, faz um bom aspecto com Plutão, trazendo para a gente um bem-estar e um conforto a partir dessa transformação interna, a partir dessa movimentação que acontece no céu, no sentido de uma sensação que a gente está progredindo, de que a gente está indo para o futuro e de que esses desafios pelos quais a gente esteja passando enquanto sociedade são parte de um processo de transformação e traz um certo otimismo de uma luz no fim do túnel. No sábado, dia 8, a gente tem o Sol em Aquário, fazendo um sextil com Quirón, que está em Áries, e Mercúrio fazendo um sextil com Quirón também. Ou seja, a gente está ali com o Sol conjunto a Mercúrio, fazendo um bom aspecto com Quirón, o nosso curador ferido, trazendo aí para a gente clareza, objetividade, lógica e até mesmo argumentos para que a gente, repertório, né, para que a gente possa curar as nossas próprias feridas com relação à nossa capacidade de se instalar na vida, de tomar boas decisões, de ir em busca da nossa autonomia, da nossa independência, da nossa individuação,
sem perder de vista o coletivo. Então, é um dia fértil para a gente conseguir colocar nossa autenticidade no mundo e ainda assim pertencer ao grupo. O que muitas vezes é algo que parece conflituoso, mas é justamente esse equilíbrio que a gente precisa buscar, porque é justamente aquilo que a gente tem para oferecer, a nossa autenticidade, a nossa essência, a nossa singularidade, que faz com que o todo funcione perfeitamente. Caso contrário, você não existiria. A sua existência tem uma razão de ser, e ela é justamente por causa dessa tua individualidade, dessas suas características únicas, intransferíveis, que você tem e para contribuir com o todo, com a sociedade que você participa, com a sua família, com os seus amigos, com o pessoal do seu trabalho, né, por onde você circula. No domingo, dia 9, a gente tem Marte retrógrado em Câncer, fazendo um trígono com Saturno, que está em Peixes. Saturno é o deus do tempo, ele fala sobre a gente ter responsabilidade, maturidade, então às vezes a gente se sente muito ruim, a gente se sente limitado, castrado, porque ele fala assim, ó, você precisa cumprir o passo a passo, senão você não vai conseguir conquistar, e às vezes a gente quer, ao invés de subir degrau por degrau, a gente quer pular 2, 3 degraus por vez, né, e Marte, ele é um planeta que vai falar justamente disso. Eu quero agora, eu quero para ontem, eu quero para sempre. Então, quando a gente tem um bom aspecto entre esses dois planetas, que falam de construção, de ação, de em busca, de conquista, de realização, é como se o céu falasse assim, olha só, você tem aí um boom de energia para poder ir em busca daquilo que você quer. Só que ambos os planetas estão em signos de água, então vai pedir essa conexão, esse propósito. Então não é um agir desconectado, incoerente, não, é um agir intencional, um agir consciente com as suas e coerente com as suas emoções. Então é importante você estar atento justamente àquilo que você vem repetindo, porque esses hábitos que você repete, eles formam a tua vida como ela é agora. E se você quer construir uma vida diferente, que eu acredito que sim, porque você está aqui, você precisa construir novos hábitos. E quando você pensa em construir novos hábitos, quais são as sensações que vêm? Ah, isso é muito difícil. Ah, não, isso é um saco, eu não quero. Então, esteja observador, esteja atento, porque você tem um campo muito fértil para justamente nessa semana ir em busca daquilo que você realmente e verdadeiramente quer e de romper com padrões que estão tão arraigados que você muitas vezes não consegue nem perceber que eles estão ali. Mas se você conseguir ter momentos de contemplação, momentos de meditação, de reflexão sobre a sua vida e depois ali, né, na lua depois ali na lua crescente, ter esses movimentos e estando atento, esses movimentos com presença, você vai conseguir ganhar muito mais clareza e direcionamento daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa transformar dentro de você para poder experimentar a vida que você tanto deseja. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo, compartilhem esse vídeo, porque é uma forma de eu entender e de eu compreender que esse conteúdo faz sentido para você. Me tragam sugestões. Eu vou abrir uma caixinha hoje nos stories do Instagram. Bota sua sugestão, fala o que você está achando do episódio, ou então traga a sua questão, que eu vou tentar te ajudar, te auxiliar da melhor maneira possível. Um beijo grande para vocês e até semana que vem.